Amém, queridos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Glória a Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Aleluia. Nós vamos ler a partir do verso de número 3. Se estiver escuro aí para os irmãos da parte de trás, viu, Jair? Pode acender. Isso, obrigado, querido. Melhorou? Melhorou, né? Joia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. A partir do verso 3, diz assim, você pode acompanhar também na tela, diz a palavra: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos fortalece, ou que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos, em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém, queridos? Que o Senhor aplique essa palavra ao seu coração, ao nosso coração, e nessa noite o Espírito Santo, que conhece a sua necessidade, ele venha falar exatamente de acordo com esta necessidade, de maneira que todos nós sejamos abençoados e edificados por meio desta palavra, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Queridos, o tema da mensagem de hoje é a pedagogia do sofrimento. Quando nós falamos em sofrimento, irmãos, a gente não tem como tentar explicar a razão pelas quais muitas pessoas sofrem. Não tem como. Pessoas boas que sofrem, pessoas tementes a Deus, que passam por momentos assim, angustiosos, momentos que chegam, como diz o apóstolo Paulo, a se desesperar até da própria vida, como se dissesse: não, agora já é o fim, eu não tenho mais recurso nenhum, eu não tenho mais saída, eu não tenho mais nenhuma chance de escapar dessa situação. Tribulações que vêm, irmãos, essa palavra, você leu comigo que Paulo sofreu uma tribulação tão grande, essa palavra que ele usa para a tribulação é a mesma que é usada antigamente no reino da Inglaterra. Diz que tinha uma sentença
que aqueles que eram condenados diante de um crime, existia uma maneira de colocá-los diante da sentença de morte. Então, um peso muito grande era posto no peito do condenado. E aquele peso iria esmagando, iria sufocando, iria tirando o ar daquele que foi sentenciado à morte. Até o ponto dele não aguentar o peso da sua condenação, o peso da sua sentença, e era um peso literal, e ele morria. Essa palavra é exatamente a que descreve esse peso sobre o peito. É um peso que esmaga, é um peso que, se não for aliviado, ele mata. É um peso que, se não for retirado, ele pode acabar com a vida daquela pessoa. Essa palavra é a que descreve a palavra tribulação que Paulo usa nesse texto. Irmãos, para a gente entender que ser crente não é estar livre de problema. Para a gente entender que ser crente é também passar por momentos amargos, por prensas, por momentos que nos sufocam, que tiram nosso fôlego, o fôlego de vida, aquela disposição, aquele ânimo. Não é um fôlego simples, um fôlego natural, é o da vida, é o do ânimo, é o da disposição. Quantas pessoas se prostram diante de tribulações esmagadoras, porque é isso que a tribulação faz. Tentar achar a causa, irmãos, são diversas. Muitos sofrem por más escolhas que tomaram na vida. Muitos sofrem por injustiças dos outros, não tem nada a ver com ele. Então, não dá para dizer assim, faz tudo parte de uma... Não, cada sofrimento, cada tribulação vem de uma raiz, vem de uma origem, às vezes hereditária. Às vezes sofremos por questões que vêm lá de trás. Enfermidades que costumam se manifestar em determinadas famílias. Você já percebeu isso? Então, queridos, não tem como a gente tentar achar a causa. Muitas vezes conseguimos. Muitas vezes podemos até remediar ou tentar aliviar a situação, quando muitas vezes a causa está em nós, compete às nossas decisões erradas, à nossa imaturidade muitas vezes, mas enfim, sofrimentos fazem parte da nossa realidade, são inevitáveis na maioria das vezes. A perda de alguém, são coisas que a gente não consegue evitar que aconteça. De fato, irmãos, nós vivemos esse momento. Agora, a questão maior, meus irmãos, é como a gente lida, como a gente enxerga a tribulação. Se nós enxergamos apenas a tribulação, o sofrimento como uma fatalidade que a gente não tem nada a fazer, irmãos, fica muito mais difícil passar por ela. Fica muito mais difícil enfrentá-la. Quando nós não enxergamos nada além de uma causa sem sentido e que a gente não pode fazer nada para mudar. Pronto, então vamos entregar e vamos, comamos e bebamos, que amanhã vamos morrer. É isso que muita gente acha que tem que fazer. Não posso fazer nada, então deixa o mundo se acabar, eu não estou nem aí mesmo. Não, irmãos, nós cristãos somos chamados a enxergar o sofrimento de uma maneira diferente, de uma ótica diferente. Na verdade, enxergar o sofrimento como uma maneira de aprendermos alguma coisa. Enxergar o sofrimento no seu efeito ou no seu lado pedagógico. O que é que eu posso aprender? E aprendendo com ele, eu melhoro. Eu me torno uma pessoa melhor. Eu consigo lidar de uma forma diferente, às vezes mais leve. Não que eu tenha, como eu disse, o poder de mudar. Já que eu não tenho poder, muitas vezes, de mudar, eu vou aprender. Vai ser lição para a minha vida. Vai ser aprendizado para mim. E que Deus nos dê graça, irmãos,
para enxergarmos o sofrimento de uma maneira correta, pedirmos o auxílio do Espírito Santo para, se estivermos dentro desse aprendizado, matriculados nessa faculdade de sofrimento, que Deus nos dê graça para aprendermos, para sairmos de lá melhor do que nós entramos. E aqui nós vemos, irmãos, exatamente isso na vida de Paulo. Ele, como ele mesmo diz, uma provação tão grande, uma tribulação tão densa, que eu enfrentei, que eu achei que eu ia morrer. Eu me desesperei da minha própria vida, ou seja, da minha ótica, eu não via possibilidade de sair. Eu já tinha em mim a sentença de morte. Eu já estava me despedindo de todo mundo. Eu já estava dando adeus. O que é que ele pôde aprender? E eu queria que você acompanhasse algumas lições comigo, de alguns aprendizados que nós só conseguimos vivê-los na tribulação. Alguns aprendizados que nós, de fato, só aprendemos no sofrimento. A primeira lição que nós vemos aqui é que Deus continua sendo digno do nosso louvor. Diga comigo, Deus continua sendo digno do nosso louvor. Meus irmãos, olha como ele inicia o verso 3. Bendito seja o Deus e Pai. Ao invés, meus irmãos, de salientar, de dar volume ao problema dele, ele exalta a Deus, ele exalta a obra que Deus estava fazendo na vida dele. Irmãos, só crente consegue fazer um negócio desse pelo auxílio do Espírito Santo. Crente sozinho também não consegue, não. Mas, irmãos, Paulo, em vez de ficar, irmãos, e é isso que a gente vê, a nossa tendência é essa, é de enxergar o nosso problema como o maior da humanidade. Então, a minha dor, ela é infinitamente maior aos meus olhos do que qualquer dificuldade que qualquer outra pessoa esteja vivendo. Às vezes, irmãos, uma dorzinha minha se torna maior do que uma dor generalizada que uma outra pessoa está vivendo, uma dor crônica, porque ela é minha dor. Eu não vou saber mensurar a dor do outro, mas eu sei mensurar a minha. Então, na minha ótica, a minha é maior do que a sua. E a gente fica dando aquele volume, aquela evidência ao nosso sofrimento. Você veja que não foi assim que Paulo iniciou o seu texto. Ele começa exaltando a Deus, bendito. Essa expressão bendito fala de uma expressão de louvor. Bendizer alguém é falar bem de uma pessoa. E no caso aqui, ele estava falando bem da pessoa de Deus. Ele estava exaltando virtudes de Deus. Ele estava exaltando o caráter de Deus. Ele estava exaltando traços da personalidade de Deus. Bendito seja o Deus e Pai. Meus irmãos, esse é o nosso maior desafio. Ele não louva as circunstâncias. Ele louva um Deus que está acima delas e que está no controle delas. Talvez não esteja acima de você, nem acima das suas forças. E na maioria das vezes não está. E talvez muito menos esteja no nosso controle. Não está. Por isso que é tribulação. Por isso que é um peso que esmaga o peito. Porque a gente não tem condições de tirar ele de sobre nós. Mas nós podemos louvar, exaltar um Deus que está acima e no controle de todas as circunstâncias. Irmãos, tem um texto que me veio agora à mente, se eu não me engano é Salmo 144, dá para colocar lá, Vanessinha? Irmãos, eu queria ler esse versículo, Salmo 144, depois a gente volta para ele. Salmo 144, verso 4, para você, querido, poder se maravilhar com a grandeza do Senhor, para você poder, diante de provas, poder crer que o Senhor está cuidando da sua vida, está no controle de tudo. Olha como o salmista exalta o Senhor, como ele louva esse Deus grande. Olha o verso 4, o que ele fala de Deus. Ele diz assim, ele conta as estrelas.
E ele chama cada uma delas pelo seu nome. Quem é esse, irmãos? Salmo 144, verso... Desculpa, é 147, perdão. 147, verso 4. Ele conta o número das estrelas. Vamos ler isso? Vamos lá? Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo nome. Você sabia que há uma estimativa que só na nossa Via Láctea existam de 200 a 400 bilhões de estrelas, só na nossa. Irmãos, não temos o conhecimento de quantas galáxias ainda existam além da nossa pequena Via Láctea. Mas só aqui de 200 a 400 bilhões de estrelas. Está dizendo o texto que Deus conta cada uma delas. E mais, Ele chama todas elas pelo nome que Ele deu para elas. Irmãos, esse seu Deus, esse nosso Deus, esse Deus do universo, Ele é grande. Irmãos, chamar cada uma delas pelo nome, Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua dor, Ele conhece o peso que está esmagando o seu peito. Se Ele conhece todas essas estrelas pelo próprio nome delas, suas lutas não passam desapercebidas ao conhecimento do Senhor. Meus irmãos, por isso Paulo louva: bendito seja o Deus, bendito seja o Senhor que está acima e no controle de todas as minhas circunstâncias. E nós somos chamados a exaltá-lo, meus irmãos, como Paulo, primeiramente pelo que Deus é. Primeiramente, Paulo, ele começa a traçar uma verdade no seu próprio conhecimento, no seu próprio coração, de quem era Deus. E nós temos isso aqui escrito, irmãos. Ele diz: Ele é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é Ele? É o nosso Deus e o nosso Pai. Se é o Pai, veja bem, se Jesus é o nosso Senhor, se um dia nós abrimos o coração e o recebemos como Senhor, a Bíblia diz, em João 1, capítulo 1, versículo 12, que Ele nos deu o poder de que nos tornássemos filhos de Deus. Então, quando nós exaltamos esse Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos exaltando, na verdade, o nosso Pai também. Deus, Ele é o seu Pai. Deus, Ele é aquele que te toma no colo. Deus é aquele que te dá forças. Deus é aquele que não te abandona, porque Ele é o seu Pai. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Deus olha para Jesus, Ele vê cada um de nós, seus filhos e filhas. Quando Deus olha para mim, para você, Ele vê Jesus também. João 17 vai dizer Jesus falando: eu neles, Pai, e tu em mim. Onde Jesus está? No seu povo, nos seus filhos, nas suas filhas. Eu neles, Pai. Então, quando o Pai olha para mim, olha para você, Ele não só vê a gente, Ele vê Jesus na gente. Ele vê seu Filho Jesus. Então nós podemos louvá-lo porque Ele é o nosso Pai. Além disso, Ele também é o Pai das misericórdias. Ele não só é o autor da misericórdia, mas essa palavra Pai de misericórdias é que dele emana misericórdia. Deus é a fonte das misericórdias. E eu quero dizer que Ele é uma fonte inesgotável de misericórdia. Quanto mais misericórdia você alcançar, mais misericórdia Deus tem para dar. Misericórdia é a capacidade de Deus em não permitir que nós venhamos padecer de acordo com o que a gente merece. É tirar um castigo merecido de sobre nós, e ao invés do castigo merecido, Ele concede favor, Ele concede graça, Ele concede bondade. Irmãos, nós muitas vezes ficamos assim esmagados, não apenas
pela tribulação, mas pela culpa. Muitas vezes uma culpa irreal, uma culpa falsa, que Deus está nos castigando. Quantos de nós pensamos assim? Quando passamos por um peso esmagador, Deus está me castigando. Deus está trazendo, como aquela viúva lá do profeta, quando ela chega para o profeta que o filho dela tinha morrido, ela diz: viestes a mim para trazer à tona os pecados da minha mocidade. Tem gente que está carregando, irmãos, fardos pesados, de culpas que não deveriam estar mais sobre si. Todo o sofrimento que você está vivendo é porque você é o culpado. Ei, o seu Deus é o Pai das misericórdias. Se Ele fosse pesar, irmãos, aquilo que verdadeiramente você e eu merecemos, estaríamos consumidos. As misericórdias do Senhor são novas a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. Aleluia, Ele é o Pai das misericórdias e também Ele é o Deus de toda consolação. As tempestades vêm para nos inquietar, as tempestades vêm para tirar a nossa paz, mas em Deus nós temos consolo. Ele é o Deus de toda a consolação. Em Deus não há partes de consolo, em Deus há toda consolação. Não há tribulação, não há luta sequer que Deus não possa trazer um consolo sobre nós, que Deus não possa ser o nosso refúgio e aliviar aquele peso de sobre nós. Ele é o nosso consolo. Ele é louvado, Ele é exaltado pelo que Ele é, mas Paulo também o exalta pelo que Ele fez na vida dele. Ele diz aqui, queridos, no verso de número 4, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. O que é que Deus faz por nós, meus irmãos? Ele nos conforta. E aí, pastor, o que é isso? Essa palavra conforto é a mesma palavra de Espírito Santo, de Paracletos. Lembra quando Jesus diz assim: eu enviarei o Consolador. Essa palavra consolador é Parácletos, é aquele que está ao lado de quem sofre, de quem está fraco, de quem está necessitado, para ajudá-lo. Irmãos, Jesus é um consolador, porque Ele diz assim: eu enviarei o outro. O Espírito Santo é o consolador, porque Jesus disse que enviaria o Parácletos, e Deus o Pai se mostra aqui como aquele que consola. Ele nos consola, Ele nos conforta em toda a nossa tribulação. Mas deixa eu te dar uma palavra. Essa palavra conforto não é só chorar junto com quem chora, mas é dar ânimo, é dar entusiasmo a quem está desanimado. Então é como se Deus chegasse junto de quem está passando por tribulação e dissesse assim: por que você está parado? Por que você está aí chorando? Por que você está desanimado? O Parácletos é aquele que anima quem está passando por luta, é aquele que levanta quem está se sentindo fraco. Irmãos, eu gosto daquela passagem quando Davi vai lutar contra Golias. É interessante porque quando ele desce ao ribeiro e ele pega pedras, presta atenção, irmãos, ele ia lutar com um só com Golias. Ele sabia que era Deus quem iria adiante dele, sim ou não? Era Deus. Você vem a mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu sei quem está indo comigo. Então por que ele pega 5 pedras? Irmãos, eu fico imaginando, alguns dizem que talvez porque Golias tivesse irmãos, mas no texto não diz nada disso. Não diz que Davi disse assim: eu vou matar Golias e vou matar os irmãos. Ninguém aparece, todo mundo corre. Quando Golias é nocauteado, todos os filisteus eles saem em fuga. Então eu fico imaginando que Davi pega 5 pedras, porque se ele não acertasse a primeira, ele tentaria a segunda. Se ele não acertasse a segunda, ele tentaria a terceira.
Se ele não conseguisse a terceira, e ele iria até a quinta, até esgotar os seus recursos. Irmãos, isso nos inspira. Porque muitas vezes nós estamos achando que, se eu não conseguir na primeira tentativa, se a primeira oportunidade não deu certo, eu vou desanimar, e Deus está dizendo: ei, pega mais pedra aí. Ei, tenta a segunda vez. Ei, por que você está parando agora? É o Espírito Santo que nos encoraja. É o Espírito Santo quem nos motiva. Ele não quer ver nenhum de nós desanimados. Ele não quer ver nenhum de nós de cabeça baixa. Ele está nos impulsionando. Aleluia. Não deu certo a primeira, meu irmão. Tenta a segunda. Tem 5 pedras aí no teu alforje, Davi. Você não vai desanimar, não. Quem dera a gente só acertasse de primeira. Quem desse as nossas lutas, a gente conseguisse vencer de primeira. Quem dera nossos obstáculos, a gente pudesse rompê-los na primeira vez. Mas tem situações que a gente vai tentar e não vai dar certo. E vai tentar de novo e não vai dar certo. Mas quem diz que é para a gente parar? Quem diz que Deus está dizendo que, meu filho, infelizmente não deu? Posso fazer nada. Não, ele está dizendo: usa todos os seus recursos. Deus nos anima, Deus nos anima, Deus nos encoraja, Deus nos põe para frente. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Irmãos, isso é tremendo. E está dizendo aqui, queridos, que Deus, Ele não é poderoso para ficar conosco até a metade da nossa tribulação. Coloca aí de novo, Vanessinha, por favor, no verso de número 4, que é para a gente ler, capítulo, e já foi, Deus abençoe, Vanessinha, vamos ler? É Ele que nos consola em partes da nossa tribulação. Depois ele diz assim: se vire. É Ele que nos consola em toda. Diga comigo, em toda. Diga, é do início até o fim. Deus não vai nos abandonar. Ele é o nosso auxílio, é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Ele é a nossa companhia constante, é o nosso companheiro fiel. Ele não vai nos deixar no meio da tribulação. Tem gente que vai com a gente até certo ponto, mas Deus vai conosco até o final. Chegou um momento que Elias despediu o seu servo, que ia com ele. Pode ficar por aí, agora eu vou só. E ele caminha só, deserto adentro. Tem gente que vai conosco até certo ponto, mas Deus vai conosco até o final. Até o final. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Então chega o momento do início, irmão, Deus está lá pense em consolação, em conforto como ânimo. É Ele quem nos anima durante todo o decorrer da nossa luta. Mesmo naqueles momentos finais, que a gente parece que já está sem nenhum por cento mais de força. É como aquele celular que você olha assim, usou ele o dia todo, e olha para ele, só tem 1%, você diz assim: eu não faço nenhuma ligação mais. É como se Deus olhasse para nós e disse assim: você consegue ainda, eu estou com você. Eu te dou uma carga extra, eu renovo suas forças como a da águia. Ele multiplica, veja, irmãos, nada multiplicado por nada dá alguma coisa. Multiplica 10 vezes 0, dá quanto? 0. Multiplica 1000 por 0. Então todo número multiplicado por nada é nada, amém ou não? Mas na matemática de Deus é diferente. Ele multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Não tem nada, mas Deus faz com que essa pessoa seja renovada em forças. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, ao que tem 0 de vigor. Ele dá forças novas para mim, para você. Ele nos consola em
toda a nossa tribulação, do início ao fim. Ele é o nosso companheiro, Ele é a nossa presença fiel e constante ao nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor. Levante sua mão e diga: bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas, irmão, você sabe qual é o problema? É porque muitas vezes nós achamos que Deus não está lá com a gente. Não é verdade? Eu não sei se houve um momento já da sua luta que mesmo você lendo um texto como esse, você muitas vezes se pega pensando, mas não estou sentindo. Eu não estou ouvindo, Deus não está falando comigo, Deus não está manifestando sua presença, cadê Deus? E somos tentados a imaginar que a palavra falhou, mas a palavra nunca falhará. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Se Ele prometeu que estaria conosco, é porque Ele está. Agora, irmãos, eu ouvi uma frase uma vez, e é interessante, eu pergunto, a frase diz assim: onde, ou melhor dizendo, como é a postura de um professor na hora que os seus alunos estão fazendo uma prova? Como é que ele fica? Na maioria das vezes, quando a prova está sendo aplicada para a turma, o professor fica em silêncio e deixa os alunos fazerem a prova. Ele fica quietinho. Muitas vezes estamos fazendo uma prova, irmãos, mas Deus está em silêncio. Mas não significa dizer que Ele está ausente. Deus está dando a você capacidade de você se inspirar, de você se reanimar, de você avaliar, de você pensar, de você refletir, de você crescer. Mas Ele está lá, está em silêncio. Não é porque Ele está em silêncio que Ele está ausente. Uma coisa é diferente da outra. Deus não coloca uma prova em que Ele se ausenta. O único que provou isso por nós, irmãos, para que nós não provássemos jamais, foi Jesus. Foi o único que passou por uma prova, e no meio da prova Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Foi o único. Por isso que nenhum sofrimento, irmãos, no mundo é comparado ao que Jesus teve. Porque nenhum sofrimento que nós vivamos, Deus está longe. Deus está perto em toda a nossa tribulação. Jesus passou isso por nós um dia, para que nós não tivéssemos que passar. Ele provou a dor da separação do Pai, para que você hoje e eu tivéssemos a oportunidade de, em meio às nossas lutas, ter a certeza de que Ele está perto. Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Ele está perto em toda a nossa tribulação. Podemos louvá-lo, irmãos, como diz o verso 10. Coloca para nós, Vanessa. Porque nós entendemos, irmãos, que mais cedo ou mais tarde Deus fará algo por nós. Diga amém. Mais cedo ou mais tarde Deus fará algo por mim, por você. Deus não nos abandonará na hora da prova, mas também não deixará de agir por nós na hora da prova. Olhe lá comigo, verso número 10. O qual nos livrou, isso está no passado. Irmãos, nós precisamos armazenar experiências com Deus. Quando Davi foi lutar com Golias, ele tirou lá do seu coração experiências que ele havia passado. Deus me livrou do leão, Deus me livrou do urso. Quem é este Golias para enfrentar o exército do Deus vivo? Ele nos livrou. Quantos livramentos você já recebeu? Quantas provas do cuidado de Deus você e eu já tivemos? Não podemos esquecer. Ó minha alma, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele nos livrou, mas também Ele diz assim: e ainda nos livrará. Isso está no futuro. Irmãos, a certeza do crente é que se Deus me livrou no passado, aleluia, Ele é o mesmo que me livrará lá na frente.
Se Ele me livrou do leão e do urso, esse Golias que eu vou enfrentar ainda, ele vai cair também, porque o meu Deus é o mesmo. As provas são diferentes, os desafios são diferentes, mas o Senhor é o mesmo, o qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Ele é o que nos livra no passado, é o que nos livra no futuro. Irmão, qual prova eu vou enfrentar ainda? Eu sei lá. E eu prefiro nem saber. Por que eu tenho que saber? Para sofrer antes? Mas eu vou ter uma certeza que o mesmo que me livrou ontem vai me livrar amanhã. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Mas Ele vai continuar a me livrar no presente. Qual luta você está vivendo hoje? Qual peso está esmagando o seu peito? Ele vai te dar livramento. Mais cedo ou mais tarde, Deus estará agindo em nosso favor. Diga amém. Irmãos, é por isso que a gente pode iniciar dizendo: bendito seja o Deus e Pai. Começar e terminar exaltando o nosso Deus, louvá-lo. Primeira lição que a gente aprende é essa. Está na prova. Bendito seja o Deus e Pai. Eu não vou ficar exaltando, eu não vou ficar evidenciando minhas lutas, mas vou exaltar o nome do Senhor. Verso 3 e verso 4. A outra lição que ele aprende, irmãos, é que ele poderia conhecer mais a Deus. Irmãos, não existe escola que nos favoreça mais o conhecimento do que o sofrimento. Que difícil, né? Irmão, Paulo havia formado toda uma base de conhecimento. A Bíblia diz que ele foi doutrinado aos pés de um dos maiores mestres judeus da época, aos pés do grande Gamaliel. Mas ele só teve conhecimento teórico acerca de Deus, e muitas vezes um conhecimento que não levou a uma vivência de vida como Deus se agrada, porque ele perseguia até Jesus. Veja que quando o conhecimento, muitas vezes, irmãos, não passa de teoria, ele até pode nos prejudicar. Mas quando ele é matriculado nessa faculdade de sofrimento, irmãos, ele começa a ter experiências com Deus. De onde ele tirou essas doutrinas teológicas sobre Deus? Quem é Deus? Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus de toda consolação, é Ele que nos conforta. De onde ele tirou esse seu conhecimento? Da prática, da experiência de uma vida com Deus em meio às provas. Ei, meu irmão, Deus vai se revelar a nós de uma forma tão pessoal. Aquilo que nós aprendemos ali, irmãos, lendo, estudando, nós vamos comprovar isso na experiência, nós vamos comprovar isso na prática. É lindo, irmãos, quando a gente lê a história de Abraão, quando ele leva Isaque para o monte para sacrificá-lo, e Deus se revela a ele como Jeová Jiré, o Deus da provisão. Deus proverá. Mas, irmãos, é extremamente fantástico quando Deus se revela a nós, na nossa experiência, como Jeová Jiré, como Deus que supre as nossas necessidades. Mas para a gente aprender, é porque anteriormente a gente estava passando por privação, é porque estava faltando alguma coisa lá dentro da nossa casa, é porque a gente estava com contas a pagar, é porque a gente estava com situações em que a gente não via recursos. E aí Deus se revela. E aí Deus na vida, na experiência, Ele faz o que a gente estava lendo há uns dias atrás, nas Escrituras. Na vida de um personagem lá do passado, Deus faz algo semelhante na nossa vida hoje.
Irmãos, só quando a gente passa por situações assim. Um Deus que nos livra, um Deus que nos protege, um Deus que nos cobre com os seus anjos, que nos livra das fornalhas da vida. É quando a gente entra, quando a gente vivencia aquela experiência. Esse nosso Deus continua vivo, poderoso e fazendo maravilhas. Aleluia! Deus que cura, Deus que sara. Não foi aquele que se revelou apenas a Moisés. Eu sou o Deus que sara. É o Deus que se revela a nós hoje, irmãos. Irmãos, temos até hoje os exames que mostravam que nossa filha Débora iria nascer com os seus lábios separados, lá para o leporino. O médico disse assim: você vai lá no Baleia, lá tem um cirurgião que vai fazer um tratamento, uma cirurgia na sua filha. Vai ter uma dificuldade nos primeiros meses para ela mamar, porque a boquinha dela vai estar aberta, mas vai dar tudo certo no amanhã. E ele, irmãos, tem os exames. E nós íamos lá e ele chamava mais um médico e dizia: olha para essa imagem, irmãos, e a gente via aquela cena. Aquela fenda nos seus lábios. E aí um dia minha mãe liga e disse assim: meu filho, fica tranquilo. É tão bom quando a gente ouve essa palavra, né? Fala aí para quem está do seu lado, que meu irmão, fica tranquilo. Meu irmão, você que está aí nos assistindo, fica tranquilo. E ela disse: meu filho, fica tranquilo. A Débora vai nascer perfeita. E a gente tomou posse, né? A gente saía daquelas consultas, daqueles exames, irmãos, com o coração rasgado. E ela disse: fica tranquilo, meu filho. Eu já fiz um voto. E eu fiquei ouvindo e disse para minha esposa: até o dia da morte da minha mãe, ela não revelou o que seria aquilo. Eu sei que, irmãos, no dia do nascimento, quando Débora foi tirada, a Tássia me pergunta como é que ela é. Irmãos, não teve palavra para descrever aquilo. Eu disse assim: é perfeita, não tem nada. Se tinha, Jesus curou ela aí dentro ainda. E para quem, irmãos, interessante, porque alguns dias depois, o médico que fez o exame ligou lá para casa. Disse assim: e aí, já levaram a Débora lá no Baleia? Não, doutor, mas por quê? Porque não precisou. Como assim? Não, ela não teve isso. Não, impossível. Eu disse: doutor, mas Deus fez. Ele: não, eu quero ver. Eu quero ver. Nós levamos Débora lá, e ele pôde ver com os seus próprios olhos que o Deus Todo-Poderoso ainda faz milagres. Irmãos, é lindo quando a gente ouve que Deus curou, que Deus sarou, mas quando a gente vive, irmãos, não é fácil. A gente não saía de lá do consultório dizendo assim: nossa Deus, aleluia, aleluia. Irmãos, a gente saía rasgando-se e dizendo: Deus tem misericórdia. Mas quando a gente passa pela prova, a gente vê Deus fazendo, a gente pode dizer: é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. De onde vinha o conhecimento de Paulo? Dos seus tombos, dos seus volumes de teologia, não da experiência que ele tinha com Deus. Na hora das provas, na hora das adversidades, na hora das lutas, ele aprendeu o que ele viveu. Ele aprendeu que Deus era real na vida dele. Verso 4. Eu já estou caminhando para o final, mas eu quero dar mais uma lição a você do que Paulo absorveu nessa pedagogia do sofrimento. Ele, no verso 4, ele entendeu e ele aprendeu que ele poderia usar essa experiência dolorosa que ele viveu para ministrar na vida dos outros. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Não está dizendo que eu tenho que passar por toda espécie de tribulação. Está dizendo que eu tenho que ser consolado por Deus.
Se Deus me consolou, se Deus me animou, se Deus me fortaleceu, em qualquer prova que eu vivi, eu posso ajudar outro. Eu posso ministrar na vida de outro. Ei, irmãos, a gente não é reservatório, a gente é um canal. Tem gente que acha que Deus está dando consolo, refrigério, força, ânimo. Para quê? Para a gente guardar isso tudo? Não. Para a gente se levantar e para a gente ministrar na vida daqueles que estiverem passando por tribulações. É para a gente chegar na vida daquele que está com um peso sobre o seu peito e a gente poder oferecer um certo alívio. Eu sei que a gente às vezes não consegue livrar. Deus não está colocando isso na nossa mão. Você agora tem que fazer, não, eu não tenho que fazer milagre, eu não tenho capacidade de livrar ninguém, nem de tirar o peso do peito de ninguém, mas eu posso sentar do lado, eu posso dar a mão àquela pessoa e dizer para ela: ei, eu tive o consolo de Deus, você também terá. Eu fui ministrado por Deus, você também será. Eu recebi o livramento de Deus, você também vai receber. Aguenta mais um pouco. Irmãos, Deus coloca essa responsabilidade sobre nós. Se você foi consolado em alguma tribulação, não é só para que você tenha um certo conforto na sua vida. Nossa, pastor, eu estava numa tribulação financeira, eu estava devendo todo mundo da minha vizinhança, eu estava com contas a pagar, eu estava com meu nome no Serasa, e aí Deus, pastor, me deu o alívio, o Jeová Jiré me deu provisão, eu consegui quitar todas as minhas dívidas, eu consegui pagar todas as minhas contas, e ainda sobrou uma gordura, aleluia! Aleluia. A gente já colocou a mão na cabeça, amém. Mas, irmão, essa gordura você vai queimar ela sozinha? Chama alguém. Quando Deus nos consola, é para a gente consolar outros. Quando a gente nos fortalece, é para a gente fortalecer outros. Quando a gente nos dá uma palavra de fé, é para a gente ministrar a palavra de fé em outros. Deus nos consola com um propósito, para a gente fazer isso na vida de alguém. Amém, querido? Igreja, principalmente, não foi chamada com outra finalidade, senão para ministrar exatamente o que recebeu do Senhor. De graça recebestes, de graça dai. Você tem recebido forças de Deus? Você tem recebido ânimo, você tem recebido coragem, você tem recebido provisão, você tem recebido livramento. O que você e eu temos feito por outros, Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Faça assim com sua mão e diga: Deus me usa para alcançar a vida de pessoas que estão passando por tribulações, em nome de Jesus. Verso 6 nos ensina que a gente pode ficar mais paciente. Ei, a tribulação é como aquele martelinho que você usa na sua casa para amaciar carne. Sabe aquele bife? Antes de ser saboreado, ele é espancado. Deus faz isso com a gente. Ele amacia a nossa carne. Ele nos torna pacientes. Moisés era um homem extremamente colérico. Irmãos, um dia ele não gostou do jeito que um israelita foi tratado por um egípcio. Ele partiu para cima, matou o egípcio e escondeu na areia. E aí deu o ventinho no outro dia, tirou a areia do túmulo frágil que ele tinha feito, e todo mundo ficou sabendo que ele era um homem extremamente iracundo. E a Bíblia diz, irmãos, que com o passar dos anos, sendo moído lá no deserto de Padã Arã, com as ovelhas do seu sogro Jetro, Moisés agora vê, irmãos,
ele vem fragilizado, ele vem reconhecendo sua natureza, e ele diz, não, Deus, eu não dou conta nem de falar. Levantarão, meu irmão, ele fala por mim. E a Bíblia diz que com o passar dos anos, irmãos, Moisés foi se tornando um homem manso. A Bíblia diz que ele se tornou o homem mais manso da terra. Irmãos, se isso não for uma transformação oriunda de tribulações passadas, de marteladazinhas para amaciar a carne, não tem outra explicação. Como que um homem daquele que matou um egípcio, se escondeu na terra, foi considerado anos mais tarde como o homem mais manso da terra? Quando se levantavam pessoas e que diziam, Deus não está com você, em vez de partir para a briga, ele se ajoelhava e ia orar. Quando vinha juízo de Deus sobre as pessoas que queriam matá-lo, que estavam falando mal dele, ele se ajoelha, intercede e pede misericórdia. Quando na verdade, se fossem outras épocas, ele diria assim, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Manda fogo, Jeová! Está vendo como que a prova trabalha na vida da gente? A gente se torna mais paciente, mais manso, mais humilde, menos tupetudo, menos filho do trovão. É paciência. Verso 6, a gente leu? Leu não, né? Vamos ler o verso 6. Se somos atribulados, é para consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Na faculdade do sofrimento, a gente se torna mais paciente. Irmãos, eu gostei de uma definição de paciência que diz que é a capacidade de esperar sem se estressar. Repita comigo, diga assim, paciência é a capacidade de esperar sem se estressar. Irmão, esperar qualquer um espera, é ou não é? Esperei, o salmista diz, mas esperou como? Com paciência, sem se estressar. Irmão, se a gente tem que ir no médico e tem uma quantidade lá de pessoas que lá no reloginho está dizendo assim, seu tempo de espera será de 3 horas, mas eu tenho que passar por aquilo, eu vou ter que esperar. Mas como é que eu espero? Bando de desocupado, Brasil. Olha aí, olha como é que é o sistema de saúde do Brasil. Olha a pouca vergonha. Olha, e a gente começa a reclamar para todo mundo, não é? Quando não começa, muitos a dar barraco, fazer um show, um espetáculo. É uma bagunça. Irmãos, isso não é esperar com paciência. Havia uma promessa de que Abraão geraria um filho. E Sara espera por 10 anos e não tem filho nenhum. 10 anos depois, Abraão estava com 85 anos. Quando ele recebeu a promessa, ele estava com 75. A Sara diz assim, chega! Esperei 10 anos. Chamou a sua escrava Agar e disse assim, toma a minha escrava Abraão, porque dela me hei de valer de um filho. Porque a concubina na época, a escrava da senhora, poderia pelas leis da época ser dada para suscitar descendência. E ela, sem esperar, com paciência, entregou não somente Agar a Abraão, ele entregou um problema para Abraão. Que aí veio Ismael e o problema perdura até os dias de hoje. Até os dias de hoje, os conflitos do Oriente, justamente pela falta de paciência da nossa querida irmã Sara. Às vezes, irmãos, a gente está assim, ó,
perto, a gente está caminhando, mas a gente se estressa. A gente perde a paciência. A gente diz assim, não aguento mais. Deus, cadê a promessa? Deus, eu vou dar o meu jeito. Eu acho que Sara era brasileira. Não, brincadeira. Mas esse jeitinho brasileiro, irmãos, foi o que Sara fez. Irmãos, nós muitas vezes estamos impondo sofrimento a nós mesmos lá na frente, pela nossa falta de paciência, pela nossa falta de capacidade de esperar sem nos estressarmos, sem perdermos a paciência, sem nos desesperarmos e sabermos confiar. Agir orando. Como é que ela poderia fazer esperando, orando e tentando. Deus prometeu. Irmãos, o fato é que ela espera estar com 99 anos. Abraão com 100. Diz que o ventre dela já estava morto, amortecido. Não somente o ventre dela, mas o Senhor Abraão também estava amortecido. Irmão, mas naquela hora Jeová quis cumprir a promessa, para que eles soubessem que aquilo era fruto do poder dele, e não do poder humano. Você não tem mais condições nenhuma de gerar, Abraão, e muito menos sua esposa de conceber, mas vai ser nessa hora que eu cumprirei minha promessa. Irmão, a mulher com 99 anos de buchão, de barrigão, andando para lá e para cá, sentindo contrações, Abraão alisando com 100 anos, a barriga de Sara. Ele diz, irmão, imagina essa cena, se é capaz. Mas é assim que Deus faz. Muitas vezes a gente está dizendo, Deus não vai chegar nunca. Calma, meu irmão, esperei com paciência pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém, queridos? Para finalizar, nós aprendemos que além da paciência, verso de número 11, nós podemos e devemos contar com a ajuda da oração de outros irmãos. Verso 11, enquanto a prova acontece, vocês também nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Irmãos, Paulo se vale da oração dos irmãos de Coríntios. Ele diz assim, olha, eu estou passando por uma grande prova e eu preciso das orações de vocês. Irmãos, tem crente que se isola, não pede oração. Eu não estou falando, irmãos, de colocar toda a nossa dependência na oração dos outros. Aí é outro extremo. É aquela pessoa que não ora, é aquela pessoa que não está disposta a realmente buscar a Deus, e ele coloca a carga na vida do outro. Está errado. Mas compartilhar, Paulo tinha um amigo, que ele não revela o nome, mas que ele chama de meu companheiro de jugo. Ou seja, é alguém com quem eu vou dividir os meus fardos, com quem eu vou dividir as minhas cargas, com quem eu vou compartilhar para que ele pegue do outro lado, na outra ponta do peso, e me ajude a carregar. Mas sozinho, irmãos, quem se aventura a enfrentar seus dramas, suas noites escuras, suas tribulações, sem a ajuda de ninguém, ele corre o risco de morrer e ninguém ficar sabendo. Eu conto com as orações de vocês. Orem por nós. Irmãos, é de impressionar. Porque hoje, irmãos, a gente tem uma ideia de que líderes, eles não precisam de oração. E se um líder pede oração, irmãos, eu preciso que vocês orem por mim. Nossa, esse líder aí não está com nada. Mas não é o apóstolo? Apóstolo Paulo pedindo oração aos irmãos carnais de Corinto. Aos irmãos carnais de Corinto, está aqui.
Irmão, ninguém é ilha. Ninguém foi chamado para lutar sozinho. A nossa corrida da fé é uma corrida de companheiros conosco. Corramos, não é correi, é corramos. É porque tem mais gente correndo com você. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É você ao lado de outros irmãos. E quando você está meio assim, devagarzinho, vem outro irmão. Porque não é, irmãos, quem chega primeiro. A ideia não é essa. Eu estou indo na sua frente. Ou não, é dizendo a gente está indo junto. A ideia não é chegar primeiro, é chegarmos juntos. Quando a gente vê um irmão mais devagarzinho assim, aí a gente vai lá e dá um ânimo para ele, joga uma água para ele tomar, a gente dá um renovo para ele, um consolo para ele, está perto, desanimando. Eu gosto daqueles treinamentos de militares, está aí o Romo. É interessante porque eles dão aquelas músicas bem interessantes, né? Aquilo é para dar ânimo, e tem que cantar, é assim mesmo? E tem que cantar, vamos lá, e faz aquela musiquinha que a gente não entende muito, mas eles entendem tudo, é para dar moral, é para dar ânimo, é para ninguém ficar para trás. Não ande só, não caminhe só, você e eu não conseguimos sozinhos. Conto com as orações de vocês, disse Paulo. Eu quero dizer, conto com as suas orações, e conte com as minhas também, porque nossa jornada, ela vale cada suor, ela vale cada lágrima, porque o que nos espera lá na frente, a recompensa que nos aguarda lá na frente, é algo que nada pode comprar, e nada pode ser comparado a ela. Então vamos chegar, mas vamos chegar juntos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero te dar um ânimo nessa noite. Você não é a única pessoa que passa por tribulação. Tribulação, lutas, pesos que nos esmagam, que tiram o nosso fôlego. Elas estão aí para qualquer pessoa, seja ela uma pessoa dedicada, piedosa, seja ela uma pessoa consagrada a Deus, seja ela uma pessoa tão íntima de Deus, irmãos, todos nós estamos sujeitos a isso. Mas quando passarmos, nós precisamos entender, Deus quer nos ensinar algumas coisas. E a primeira delas que eu queria só lembrar você, Deus estará conosco. Deus estará em toda nossa tribulação, nos confortando, nos consolando, nos animando e nos impulsionando para cumprirmos um objetivo, para que você e eu possamos ajudar a outros em nome de Jesus. Fica de pé, querido. Terminaríamos em outros dias, irmãos, abraçados agora. Outras épocas nós iríamos agora ao encontro de um irmão, nós iríamos dar as mãos e nós iríamos orar uns pelos outros. Mas como a gente não pode fazer isso no momento, nós vamos orar, não de mãos dadas, mas eu queria que você voltasse suas mãos para um irmão, voltasse seu olhar, talvez ele não vai ver seus lábios orando por ele, mas ele vai ver sua direção, seu olhar e suas mãos estendidas para abençoar a vida dele. Faça isso em direção de alguém. E eu queria que você orasse por essa pessoa, para que ela entendesse que ela não está só. Talvez ela não pode ver Deus, não pode. Mas quando você que representa Jesus está orando por ela, ele vai lembrar de que há um Senhor, que há um sumo sacerdote que intercede por ele noite e dia, que não vai abandoná-lo nunca. Esse é Jesus, ele vive sempre para interceder por você, ele vive sempre para interceder por nós. Oh meu Pai, em nome de Jesus,
Eu quero orar por este irmão que nos assiste, por esse irmão, essa irmã que nos acompanha. Deus, ele não está só. Deus, ela não está desamparada. Traz nessa noite um renovo, Senhor. Traz nessa noite um ânimo novo. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, pessoas que estão se sentindo, ó Deus, sufocadas pelo peso da tribulação, está sufocando o peito. Deus, nessa noite traz alívio. Deus, alivia esse peso. Deus, em nome de Jesus, pelas nossas orações, nós fornecemos ajuda, nós fornecemos ânimo, nós fornecemos alívio, nós fornecemos encorajamento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja renovado. Ele multiplica as suas forças quando você se sente sem nada mais. Ei, Deus grande, aleluia, aleluia. Aleluia, Espírito Santo, Tu és o Paráclitos. Jesus, Tu és o Paráclitos. Deus Pai, Tu és o Paráclitos. Oh, a Trindade trabalha, a Trindade trabalha para renovar a nossa fé, renovar o nosso ânimo, renovar a nossa disposição. Ele se coloca ao lado, Ele não se coloca à distância, Ele se coloca perto, ao seu lado, ao meu lado, para nos ajudar. Aleluia. Às vezes não seremos livrados da fornalha, mas na fornalha seremos livres. Muitas vezes não seremos livrados da cova, mas na cova Deus nos dará livramento. Deus, nessa noite eu te peço, Deus, há pessoas que estão carregando fardos pesados. Meu Deus, pessoas que, como Paulo, estão dizendo: estou desesperando até da minha própria vida, porque eu não vejo saída, eu não vejo escape. Mas Paulo cria num Deus que ressuscitava mortos. Paulo disse: eu não confio em mim mesmo, mas eu confio no Deus que ressuscita mortos. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, honra essa fé, honra essa confiança. Tu és o mesmo, Senhor, Tu és o mesmo que nos livrou, que nos livrará e também nos livra no presente momento. Quem sabe hoje, Deus, é o momento que o Senhor está marcando para que essa tribulação tenha um fim, para que essa tribulação vire história, para que essa tribulação vire experiência do passado, para que essa experiência seja apenas para ser lembrada. Foi o leão que eu enfrentei, foi o urso que eu enfrentei, eu passei por elas, eu venci essas provas, porque o Senhor estava comigo. Pai, nessa noite, libera um ânimo novo. E quem sabe nessa noite, o livramento completo dessa tribulação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, não queremos passar sem aprendermos algo, Senhor. Por isso podemos levantar as nossas mãos. Levante suas mãos. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Adoramos o Teu nome nessa noite, Senhor. Adoramos o Teu nome, Jesus. Nós vamos aqui, Senhor Deus, evidenciar nossas lutas, cantar aos nossos problemas. Nós estamos louvando a Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Você pode dizer comigo: bendito seja Deus. Meu Pai, seja louvado o Teu nome,
seja adorado o teu nome. Eu não vou me calar, eu não vou me calar, mas eu vou declarar que só o Senhor é digno de ser louvado, quer na bonança, quer em dias bons, quer nas tormentas e tempestades. O Senhor será sempre digno de todo louvor e de toda adoração. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte, Jesus. Enquanto as lutas vêm, aleluia, me afogar, bendito seja Deus. e